em nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Meus queridos, eu vos convido a irmos até o texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Versos 29 até o 33. Depois o versículo 1 do capítulo 17. Todos encontraram? Amém. Leamos a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 29 a 33, diz assim a palavra. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mas do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos, ou em algumas traduções, como se não bastasse andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou como mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Capítulo 17, apenas o versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nós estamos diante de mais uma vez, em oração pelos méritos de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Senhor, eu coloco na tua presença e peço que o Senhor me tome em seus braços e faça da maneira que lhe aprove, para que a mensagem seja entregue conforme o teu querer, de maneira a nos edificar, a nos fortificar, e possamos sair daqui ainda melhores do que entramos, pelo estudo e a entrega da tua palavra, da tua voz, que faz toda a diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te oro desta forma, agradecido. Amém. Meus amados irmãos, eu intitulei aqui essa simples reflexão como colocando-se na brecha. Colocando-se na brecha. É uma expressão, acredito eu, bastante usada, bastante conhecida, né? Alguns irmãos utilizam o termo, você precisa fechar as brechas. Feche brechas. Esse termo surgiu no versículo de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, onde Deus diz a Ezequiel, diz o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então nós observamos aqui que o termo se colocar na brecha é uma expressão usada pelo próprio Deus, quando utiliza ali Ezequiel, o profeta, mandando ele pegar o recado ao seu povo. Ezequiel foi um profeta que atuou no período de aprisionamento, no período de exílio.
na Babilônia, por permissão de Deus, por conta da sua dura cerviz, por conta dos seus maus procedimentos perante Deus. Ezequiel foi um profeta do Galileia. Estava lá, preso também e sendo usado por Deus. Prova de que Deus não esquece do seu povo, nem em momentos de cativeiro, nem em momentos de dificuldade como aquele. 70 anos, não é? Os irmãos que estudam a Bíblia bem conhecem que depois desses 70 anos, profetizado pelo profeta Jeremias, Deus já havia dito: olha, profetiza Jeremias, que o povo vai ter que se consertar. E assim foi. Deus tratou o seu povo naqueles 70 anos ali em Babilônia. E Ezequiel atuando ali dentro, sendo o mensageiro de Deus para cuidar do seu povo. Logo após os 70 anos veio o período de Neemias e Esdras, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução do culto a Deus. E depois as coisas continuaram segundo a vontade de Deus, entre aspas. Porque o texto que lemos, primeiro livro dos Reis, vai nos declarar, vai colocar para nós que o povo, depois do cativeiro e antes também, não andou segundo a vontade de Deus. Eu gostaria de destacar algumas coisas aqui, pelo menos 3 pontos do texto que lemos, que eu acredito que vai acrescentar às nossas vidas espirituais. Uma delas é a seguinte: Deus ele busca pessoas especiais em tempos difíceis. Talvez você seja essa pessoa especial para aquele momento de dificuldade que você ou outra pessoa da sua circunstância esteja passando. Talvez você seja Elias, especial, que Deus quer usar. E eu vou mostrar para vocês por que esse tempo era um tempo difícil. Eu vou mostrar para vocês por que Elias era uma pessoa especial. Para nós, hoje é muito fácil detectar Elias como uma pessoa especial, grande profeta, honrado por todo Israel, Moisés também. Os dois apareceram na transfiguração lá no monte com Jesus. Estava lá. Não é? E aí há uma grande polêmica que alguns defendem que as duas testemunhas irão ser as duas testemunhas do Apocalipse, justamente Elias e Moisés. Não, mas não pode, porque Hebreus diz que o homem é ordenado morrer uma só vez. E as duas testemunhas vão morrer e ressurgir. Então não pode ser Elias. Ou não pode ser Moisés. Porque Elias foi arrebatado, não morreu, Moisés morreu. E aí tem essa questão escatológica que eu não vou entrar agora, porque Lázaro morreu 2 vezes também. Houve várias ressurreições. Jesus trouxe a vida a várias pessoas. No Antigo Testamento houve ressurreições. Morreu, ressurgiu e vai de novo. Opa, não vou entrar nessa. Deixa aí a curiosidade para vocês pesquisarem e que o meu estudo quero mais. Depois a gente conversa. Ok? Porém, primeiramente eu gostaria de destacar que eram tempos difíceis. Sim. Veja o cenário. Antes do capítulo 16 de Reis, capítulo 13, tem o tal de Jeroboão. Edificou altares pagãos usados para a adoração de deuses. E reinou 22 anos esse rei, fazendo o que era errado dentro deles. 22. Está escrito lá. 1 Reis 13, 33. Aí depois, na dinastia, morre um rei, e do filho, e do outro filho, e aí vai, porque é assim que funcionava. Aí entra Nadab, capítulo 15, fez, diz o texto, 1 Reis 15, 26. Nadab fez o mesmo que o pai, e passou 2 anos no reinado, e foi assassinado. Está escrito. Depois entra o rei Baasa, matou toda a
descendência de Jeroboão, porque Jeroboão, que reinou 22 anos, errou diante de Deus. Deus não mandou ele fazer isso não, mas ele matou. Está escrito. 1 Reis 15, do 29 ao 30. Depois entra o próximo rei da dinastia, Ela, capítulo 16, do 9 ao 13, foi assassinado. Depois entra o próximo, um tal de Zimri, feriu os descendentes de Baasa, assassino. Isso é só uma parte, assim, por alto, para a gente entender que tipo de dinastia era essa. Um assassino dando lugar a outro assassino. Um assassino matando outro assassino. Era um serial killer. Meu Deus do céu, esse é o cenário que Eli expôs. Só para que a gente tenha um gostinho da história. Era o cenário. Uma dificuldade que tínhamos aqui com um certo grupo de cavalaria, um som bem alto. Já dificulta algumas pessoas chegarem aqui, não, pastor? Um cenário simples desse já dificulta. Imagine esse aqui, gente matando gente. Lá já é 22 anos, mais 22, 2 anos, 5 anos de rei, 6, mata. Era um serial killer assumindo a posição de outro. Era uma linhagem de homens sem Deus. Após outro. E não pararam de fazer o que era mal perante os olhos do Senhor durante anos e anos. Esse é o tipo de reinado. Esse é o cenário: derramamento de sangue. Posso resumir em 3 palavras esse cenário: derramamento de sangue, idolatria e impiedade. Eu queria destacar aqui o versículo 25 do texto que lemos o capítulo 16. Eu queria destacar uma frase do versículo 25, que diz assim: homem, que era o próximo da dinastia, é o homem do nosso contexto, do texto que lemos, sobre o qual eu estou pregando. O verso 25 diz que ele fez pior do que todos os que vieram antes dele. Se esse cenário já é horrível, o que esse rapaz fez lá? O que esse rei fez? Que a Bíblia declara, ele fez pior do que todo esse cenário que eu mostrei para vocês aqui. Assassinado, mata, ele fez pior. Está escrito no verso 25. A barra aqui era pesada, né, irmãos? O que vocês acham? Barra pesada, né? Às vezes a gente entra num bairro desses aí, onde eu estou no respeito, viu? Eu não engula, começa a ficar. Nada contra engula, é só se botar barro, tomando barro, pronto. Você vai lá no seu barro, É uma gíria, né? Esse pei, indica que a barra é pesada lá, que o tiroteio é cruzado. É isso que significa, deve ser, né? Eu acho que é isso. Era pior. O cenário que eu estou mostrando aos irmãos estava assim. E de uma maneira muito declarada. Vamos acabar com a linhagem de Jeroboão. Mata tudinho. E aí, depois desse rei, que fez pior que todos os antes, entra Acabe, o rei Acabe, todo troncho, fazendo tudo errado de novo, e ainda por cima, diz o texto, como se não bastasse. Veja que é coisa muito séria, a expressão bíblica. Como se não bastasse, ele ainda pega a bonitinha da Jezabel, uma mulher que não era judia, que não era do grupo, e lá na lei mosaica já diz que israelita tem que casar com israelita, e até hoje a gente vive esse princípio, né? O apóstolo Paulo reflete lá no Novo Testamento, e nós devemos nos unir no jugo desigual. Jugo significa ensinamento, viu? Jesus disse: vinde a mim, você está descansado sobre a carne, Deus é direito, porque o meu Fábio é meu jugo
o que é isso? Eram discípulos. Você tem que ser igual a mim. Veja, é que o mestre faz, você tem que ser igual. Aí Jesus diz, olha, eles dizem uma coisa e fazem outra. Então, o ensinamento daqueles fariseus, o jugo deles, era pesado demais. Eles cobravam muito do discípulo e sequer faziam. Quando Paulo diz, não vos unáis a um jugo desigual, Paulo está dizendo, ensinamento com ensinamento. Batista com batista, assembleísta com assembleísta, católico com católico, mundo com mundo. Pelo menos é o que ele tem, até hoje. E aí, Jezabel tinha um jugo todo desigual, era uma pagã, uma idólatra, que queria comandar o rei Acabe, não era possível isso, o rei tinha que dominar, e o homem do lar tinha que dominar, e a mulher que veio quebrando tudo, piorando a situação, tá certo? Fazendo desse reinado um reinado ruim, piorando o cenário. Tanto é que ela ganhou um espaço especial lá no livro do Apocalipse. Quando Jesus escreve as 7 igrejas, Jesus diz ao pastor da igreja, olha, eu não tolero que você está o quê? Deixando penetrar na minha igreja a doutrina de Jezabel. Olha, meu amigo, Jesus Cristo meteu bronca nessa mulher. O cenário está pesado. Então, eu disse para os irmãos, Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Acabei de provar para os irmãos, biblicamente, que o tempo aqui era tempo difícil. Eu não sei se eu venci, mas eu tentei, a barra está pesada aqui. Tempo difícil. Aí chega aqui, especial, Elias. No capítulo 17, versículo 1, sem dar satisfação a ninguém, acaba o texto e aqui esquenta muito o rei e diz, ó, é o seguinte, não vai chover não, ontem é usando, eu deixo de dizer, e sai de cena. E eu fico pensando, o que é que o rei observa? Quem é esse doido? Esse rapaz chega alguém para me dizer isso. Vou matá-lo, a barra está pesada, né? Eu vou continuar matando, deixou o recado e saiu. É interessante notar, eu não vou ler aqui parênteses não, vale a pena dizer que antigamente os profetas de Deus eram usados e a mensagem que tinha que ser entregue era a mensagem de Deus. Se o povo gostasse ou não, comesse menos, mas era aquela mesmo. Hoje em dia não, pastor. Hoje em dia a gente tem que cuidar do lado. Será que a gente gostou da mensagem? Se não gostou, não sei o quê, foi muito bom, foi tal. A gente tem que ter esse cuidado, né? Se machucou, se não machucou, realmente não é isso não. Né? Realmente eles pisavam na vida e saíam com ele da vida. E aí se não fizesse, porque a gente se vai ver com Deus. Mas eu estou tendo cuidado aqui para entregar do momento que vocês gostam. Você vai ver, não, eu vou pisar na vida não. Eu deixo para ele. Mas se o cenário era difícil, era. Por que Elias é uma pessoa especial? Se Tiago, lá no Novo Testamento, diz assim: Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Que orou, não choveu, depois orou, choveu. E Deus atendeu. E aí? A minha fé é igualzinho de você. Mas eu estou dizendo que ele é uma pessoa especial. Acima de nós, irmãos, você também é uma pessoa especial. Ele é especial por outros motivos. A começar pelo nome Elijah, que significa meu Deus é Jeová. E os nomes do Antigo Testamento tinha peso, tinha significação, tinha motivo, honrava a Deus. Não é? Ele é uma pessoa especial a começar pelo nome. Segundo, ele é uma pessoa especial porque ele veio de Tisbé. Diz lá, 17, versículo 1. Ele é um presbítero. Presbítero é uma pessoa que mora em Tisbé. Se você fizer um estudo dentro da geografia bíblica, você vai encontrar lá Tisbé, dentro de Gileade. Gileade é mais conhecida, tem até música de muito bom, né? Há um bálsamo de Gileade, bálsamos, famosos bálsamos extraídos da vegetação do campo de Gileade. Só que dentro de Gileade tem uma cidadezinha esquecida chamada Tisbé.
onde a diplomacia lá não existia, eram povos rudes, grosseiros, que viviam no relento do deserto, e era um povo que dizia assim, de tratar na cara. Não tinha diplomacia não. Boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que você está? Não. Dizem os estudiosos, tá? Que é uma cidade com essas características, um lugar solitário, de vida ao ar livre, de habitantes rudes, musculosos, lugar onde a educação não existia. E aí você está começando a entender, né? Porque Elias é uma pessoa especial. Para aquele momento, para aquele cenário rude, Deus tem que pegar um musculoso da vida no mundo, ó. Vai lá e fala, porque se fale. Aí Elias, tá certo, é comigo mesmo. Entende, segundo a Bíblia teológica, parece que não tem. Não tem lógica, tudo tem lógica, tudo se encaixa. Deus é o Deus da lógica, é o Deus da matemática, da física quântica, da psicologia, da psiquiatria, o que você quiser. Os homens só destruíram, mas já existia, é tudo Deus. Por isso, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória, eternamente. Amém. Naquele momento, Deus precisava de um Elias. O seu estilo era desse jeito. De uma hora para outra, ele está diante do rei, falando simplesmente, não choverá. E aquilo irritou o rei. Por quê? Porque o rei estava esperando, o rei e seus súditos estavam esperando um tempo de colheita. Um tempo onde as plantações elas pudessem ser as mais esverdeadas possíveis, onde os legumes e todas as coisas da agricultura naquela época dos judeus pudessem brotar de maneira abundante. O fato de Elias ter entrado, pedido, não choverá, irritou o rei. Então, meus amados, aquele era o tempo de Elias. Difícil, aquele é um cenário. Nós vivemos também tempos difíceis, talvez não há de se comparar com aquele momento, mas temos os nossos momentos de dificuldade, nossos momentos difíceis, nossos momentos de cativeiro, nossos momentos de dor, nossos momentos de tristeza, nossos momentos de perda, nossos momentos de dificuldades, nossos momentos de lágrimas. E aí, ou aparecerá um Elias especial na minha vida, ou eu serei Elias para a vida de alguém. O fato é que Deus sempre tem Elias para o tempo ruim, o tempo de dificuldade, para que o seu povo volte para o lugar que ele quer. Se não o povo, se você, como indivíduo, volte para o lugar que ele quer. Muitas vezes nós endurecemos nossos corações, nossos ouvidos para a voz de Deus, queremos permanecer em nossas posições, mas os Elias das vidas estão aí nas ruas, gritando, bradando a voz de Deus. Às vezes na igreja, às vezes na nossa casa, às vezes na escola, na faculdade, na rua. Muitas vezes o que falta é o que faltou para Israel. Olhar para o profeta e dizer, Deus está falando, vamos voltar à posição que agrada a Deus. E aí, essa época de reis, essa época de reinado, de governo de Israel, me remete à época que nós estamos vivendo e que vamos vivenciar ainda mais intensamente, dia 5 de outubro. Época de efetivos em governadores, os líderes do Senado Federal, todo mundo coloca lá dentro. Eu não gosto de ninguém politicamente. Cada um tem sua posição e sua maneira de analisar. Todos precisam realmente de orientação para tomar uma posição mais acertada e outros têm sua posição. Mas eu fico pensando, nós somos pernambucanos, não é? E a minha postura é colocar pernambucanos lá dentro.
deixar os pernambucanos que estão e colocar pernambucanos lá dentro. Sobretudo o senador, que existe um pernambucano aí nas eleições a ser contemplado, deputado federal, que existe um pernambucano a ser contemplado, e questão da presidência, que tem sempre um pernambucano por trás. Como é que o nosso estado vai ser contemplado? Eu moro em Pernambuco, né? Em conexão com quem está lá no Senado? Deputado, senador, quem? Em conexão com o nosso governador e com o nosso prefeito, para fazer o link para que Pernambuco cresça. Pense só dessa forma, reflitam. Mas é responsabilidade que Israel não estava tendo em seu governo. Responsabilidade para todos. Nós observamos ainda, meus amados irmãos, que ao se colocar na brecha, nós observamos que os métodos de Deus, eles são sempre surpreendentes. Elias foi convidado a se colocar diante de Deus, na brecha. Não entenda mal essa expressão. Se colocar na brecha é estar diante de Deus, intercedendo pelo povo. Esse é o conceito de Ezequiel 22:30. Deus disse que procurei o homem que se colocasse dentro de mim na brecha pelo povo, mas não o encontrei. Esse termo não o encontrei mostra que estava difícil encontrar algo ou alguém se colocasse na posição que Deus queria. Da mesma forma, João capítulo 4, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Mas não procura ninguém. Deus é onipresente, ele serve em todo mundo, tá? O termo procurar indica que é difícil a existência de verdadeiros adoradores, que apenas não cantem, mas adorem no âmago do seu ser, para o trono da graça, em espírito e em verdade. Não é fácil, não. A mesma expressão. Procurei um homem que se colocasse na brecha para mim e não encontrei fácil. Parece que muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço, estar diante de Deus, intercedendo. Parece que a falta de oração mexe um pouco com as estruturas do povo. A falta de oração. Pensemos nisso. Estar diante de Deus, intercedendo, se colocando diante de Deus. E dessa forma, os métodos de Deus são sempre surpreendentes. Por quê? Porque Deus ainda levantou um exército com cavalos e cavaleiros cintilantes com espadas de fogo na mão, para ir contra o reinado de Acabe e aquela mulher que estava, me permitam a expressão jovial, tocando o terror ali em Israel. Deus simplesmente escolheu um homem. Deus precisou de um coração disposto e disse: vamos pegar Elias. E Elias, um Zé de Bem, um Tesbita, de Tisbé, vamos pegar um Rude, um Roceiro, uma pessoa de Tisbé. Isso nos faz lembrar, sabe o quê? Dos ensinos de Paulo. Paulo diz: Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Esses são os métodos de Deus, sempre surpreendentes. Jesus pegou, convocou 12 simples homens para auxiliar o mundo com o Evangelho. E aqui estamos falando do Evangelho. Pessoas simples, pescadores, as que não são para alcançar os dois poderosos. Esses são os métodos de Deus, sempre surpreendentes. Pegaram Moisés da vida, que nem queria ir, medroso: não, Senhor, não vou para falar não. Por quê? Eu sou pesado de mim, eu não sei falar tá certo, mas eu não sei o que eu quero. O tarô do seu lado, eu não sei o que vai. Eu só quero os fraquinhos. Tem um texto bíblico que diz assim: diga o fraco. Porque se você é fraco, você acha que é, você é convidado a ser usado por Deus. Senhor Elias. Não esqueça disso, não. Tá?
quanto mais a gente se finca diante da cruz do Calvário e é empurrado para baixo, mais Deus nos exalta. É a humildade que vale a pena. Sempre é a humildade. Né? E a prova disso é o próprio Jesus, que se despiu de sua glória, trono da graça de Deus, e se fez carne para se misturar com pecadores. Isso é humildade. Não é verdade? Então, meus amados, os métodos de Deus são sempre surpreendentes. Deus, ele fez o inimaginável. Escolheu alguém como Elias, de Ismael, últimos aqui, né? E às vezes nós estamos ali no mesmo ministério do pastor João, ou do outro pastor, né? Às vezes Deus está querendo nos entregar um ministério, nós estamos vendo, estamos dizendo assim, eu não consigo, eu não faço, eu sei, eu não tenho teologia suficiente, isso aqui não é para mim. E é a você mesmo que Deus quer entregar. Elias se coloca numa posição. Se coloca numa posição. É você que Deus vai usar. Né? Eu posso falar isso com segurança. Eu e minha esposa, nós fomos convidados por Deus a assumir uma obra, há mais de 10 anos atrás, aqui em Marcos Souza. Cadê irmã? E aí, endoidados. Cadê irmã? Pronto. Foram minhas ovelhas, os dois, durante alguns anos. Trabalhamos juntos ali em Marseille, uma igreja, quando nós chegamos em decadência, chegamos numa EBD no domingo com 2 pessoas, até a lista e o tesoureiro chegando com o pastor Rodrigues e eu entregando o carro. Aqui é mesmo, né? Entregando o carro, 2 pessoas. E ali o campo foi árduo, foi difícil. Passamos há 8 anos trabalhando, evangelizando, pregando, todos os sábados, todas as quartas-feiras, culto do doutrina, todos os domingos trabalhando na igreja e todos os domingos à noite. Eu não tinha gente para me ajudar, eu tinha que pregar, ele era eu. 4 mensagens por semana. E se tivesse culto lá, eu pregava. 4 vezes 4. 16 vezes 12. E mais vezes 8. É a contada de mensagem que tem em casa lá, onde já quer fazer o livro. Esboços bíblicos. Eu nem vale quando quem sabe dar certo. Já autorizei a digitar. Trabalho, irmãos. Mas éramos nós que Deus queria usar, os pequenininhos. E esse seminário já formado, mas o pastor disse que eu fosse orando e acreditando que era a vontade de Deus. Éramos os Elias da vez. E graças a Deus hoje a congregação ela é uma igreja autônoma, a primeira igreja batista bíblica em Marcos foi, está nas mãos de um pastor muito mais experiente que eu, pastor Joaquim da Rua, já está com mais de 70 anos de idade, foi meu professor em várias matérias de seminário, andei com aquele no acampamento, em seminário, estudei muito, aprendi muito, mas se nós não estivéssemos dispostos a fazer a obra, Deus vai levantar outros Elias, mas ele falou. Né? E assim são os métodos de Deus, sempre surpreendentes. E por último, meus amados, não se coloca na brecha, pode ter certeza que estamos na presença de Deus. Estamos prontos a estarmos na presença de Deus e respondendo sim, Deus. Estamos aqui, acatando o teu pedido, o teu lugar em estar na tua presença, na brecha. Né? Estamos prontos, não prontos teologicamente ou intelectualmente, não, mas prontos para dizer sim a Deus. Porque Isaías também não estava pronto. Isaías disse: Senhor, eu sou um de lados e puros, eu não tenho condições. Mas Deus disse: é um jeito, é você que eu quero. Pegou Atenais, todo aquele cenário maravilhoso, angelical, cenário angelical, eu te preparo. E aí, a resposta de Isaías agora mudou. Ele disse: Ele aqui, Senhor, eu vi aquele ali, que maravilha, né? Quando eu pergunto, estamos prontos? Não estou perguntando se você se prepara, intelectual, teológico,
Paulo, eu estou perguntando se você tem um coração disposto a dizer assim: Senhor, eu quero, eu vou. Eu sei que o Senhor me preparar, me preparou isso, me preparou Isaías, me preparou Paulo, porque Paulo era um baita intelectual. Fariseus, filho de hebreu, sabia tudo de Midrash, de Torá, de Bíblia, de Gênesis, Apocalipse não, né? Mas até Ezequiel não, Marcos, Paulo dominava. Paulo teve que passar mais 3 anos ali com Jesus. Paulo que sabe muito, está lá, Paulo dizendo em Gálatas. Eu passei 3 anos no deserto da Arábia, eu não recebi o evangelho de outros que estavam com ele, Paulo dizendo, eu recebi direto dele. Teve que ser preparado, então não adianta chegar com boquinha alta e dizer, eu sei, eu faço. É os pequeninos, é a humildade. A Bíblia diz, ao coração humilde, esse eu não resisto. Não resistirei. É aí que Deus habita. Deus, Ele pode nos usar, quer e vai, contra os Acabe e contra as Jezabel da vida. Nós precisamos elevar o nosso cristianismo ao ponto de termos uma coluna vertebral de aço para aguentar tudo que precisamos aguentar, para continuarmos a dizer a Deus: sim, vamos, eu aceito, Senhor, eu quero, eu vou, me ajude, mas sempre no senso de continuidade. Precisa uma coluna vertebral de aço, forte para aguentar. E ela é Deus que nos dá, é Deus que forja em nós essa postura, essa condição. Então eu finalizo recitando o verso de Ezequiel 22:30, que diz: busquei entre elas, acresce um meio, um homem ou mulher, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse. Mas ninguém achei. Que Deus possa achar em você essa pessoa, esse Elias, que Ele nos abençoe a aplicar a sua palavra nos corações.